Olá, bem-vindos de volta ao canal. Feliz 2021 e o assunto de hoje é alfabetização pelo método Montessori. Eu postei recentemente uma foto desse gabinete fonético que está aqui atrás e recebi muitas perguntas com relação a como é que funciona, como que a gente usa esse gabinete, para que serve, e também perguntas sobre a alfabetização utilizando o método Montessori. Então eu achei que seria bacana explicar para vocês um pouquinho de como funciona. Como é um assunto um pouco extenso, eu vou ter que dividir esse assunto em alguns vídeos. Então no vídeo de hoje eu vou falar de pré-alfabetização e nos próximos eu vou falando com mais detalhes das etapas de alfabetização em si. Então, quando que a alfabetização começa no método Montessori? A Maria Montessori acreditava que a criança ela aprende a ler e escrever da mesma forma que ela aprende a falar. É natural, né? Se a gente der a oportunidade no período certo, no período sensível para a aprendizagem da escrita, da leitura, a criança vai aprender de forma natural, de uma forma leve, ela vai ter prazer em aprender a ler e escrever. A gente precisa usar materiais corretos, ter um ambiente preparado, um adulto preparado, mas se nós estivermos atentos e observarmos os sinais da criança, ela vai aprender etapa por etapa, de uma forma bem leve, a ler e escrever bem antes dos 6 anos. Então, como é que é isso? Como que funciona, né? Primeiramente, existem exercícios, existem atividades que são feitas com a criança desde que ela nasce, que estão levando ela indiretamente para a aquisição, né, da linguagem e posteriormente para desenvolver a habilidade de ler e escrever. Então, quando, por exemplo, eu falo para vocês de vida prática, quando a criança faz a transferência de água, né, numa atividade de vida prática, quando ela está fazendo um exercício sensorial com a torre rosa, com os cilindros, quando ela está desenvolvendo essa pega de 3 dedos, quando ela está desenvolvendo a orientação da esquerda para a direita, de cima para baixo, tudo isso são formas de preparar a criança indiretamente para a escrita futura. Então ela está desenvolvendo as habilidades necessárias, mecânicas, cognitiva, para escrever e ler, sem saber, né? Através de outros tipos de exercícios. Por isso é tão importante não pular nenhuma etapa, por isso é tão importante a criança, desde os seus 18 meses, começar, às vezes até um pouco antes, 15, 16 meses, começar a realizar as atividades de vida prática, ter exposição a materiais sensoriais, fazer as diferentes pegas com a mão, né, praticar a motricidade fina, porque em Montessori o método em que a criança vai aprender a escrever é diferente, não é a primeira coisa que ela tem acesso, não é lá nos seus 6, 7 anos que ela vai pegar um lápis ou uma caneta na mão e vai tentar fazer a letra. Tem uma preparação muito diferente, começa cedo, começa com vida prática, começa com sensorial e obviamente começa com a linguagem. Então no bebê pequeno, quando você conversa com ele, recém-nascido, você pronuncia as palavras corretamente. Quando você canta, quando você lê, tudo isso está preparando a criança para apreciar a leitura e a escrita e preparando ela para entrar com a prática mesmo mais tarde. Então são diversos fatores, diversas atividades em todas as áreas que estão preparando a criança indiretamente para a leitura e para a escrita, né? É o objetivo indireto de muitas atividades. Claro que tem muitos outros objetivos que vêm antes, né? A criança tem que se desenvolver como um todo, mas muitas atividades foram pensadas pela Montessori para auxiliar também na aquisição das habilidades para escrita e leitura. Então, depois que a criança passou por essa preparação inicial, nos seus primeiros 2 anos e meio de vida, desde bebezinha, né, com essa exposição à língua corretamente pronunciada, muita exposição a livros, leituras, historinhas contadas pelos pais. Na média, mais ou menos entre os 2,5 e 3 anos, a criança está falando a sua língua nativa de forma fluente, tem um vocabulário extenso, pronuncia muito bem as palavras, consegue ter conversas com os pais. Ela começa a desenvolver uma coisa que se chama consciência fonológica. Então ela presta atenção, ela começa a prestar atenção que as palavras, né, a fala, elas têm um som, desculpa,
inicial, tem um som final, tem um som no meio. Então, mais ou menos com essa idade, 2 anos e meio para 3, a criança está num período sensível de percepção fonológica, né? Ela faz a conexão da fala dela com essa questão dos fonemas. E para ajudar nessa consciência fonológica, a gente faz uma atividade que a gente chama de jogo dos sons. Eu vou colocar um trechinho para vocês aqui de uma gravação que eu fiz. Hoje eu vou apresentar para você o jogo dos sons. Eu estou vendo um objeto que começa com S. Você pode me dizer que objeto é esse? A expectativa é que a criança diga sofá. Sofá. E aí você repete. Sofá. Sofá. Vamos jogar o jogo dos sons? Eu estou vendo um objeto que começa com K. Você pode me dizer que objeto é esse? A expectativa é que a criança diga cômoda. Cômoda. E você repete, cômoda. Após mais ou menos uma semana praticando um objeto por vez, com diferentes iniciais, você pode iniciar a segunda etapa do jogo do som, que é usar 2 objetos por vez. Você convida a criança, vamos jogar o jogo do som? Ou vamos jogar o jogo dos sons? Você vai utilizar objetos que você já tenha utilizado na semana anterior. Não introduza nenhum novo nessa segunda etapa. Eu estou vendo um objeto que começa com S. Você pode me mostrar qual objeto é esse? E a criança vai dizer sofá. Você pode repetir. Sofá, enfatizando o S. Sofá. Eu estou vendo um objeto que começa com K. E a expectativa é que a criança diga cômoda. Algumas crianças repetem o som sozinho, K. Cômoda, e depois o nome, e outras crianças só dizem K. Ou então só dizem cômoda. Se a criança não disser o nome do objeto, mas pegar o objeto correto, você pode dizer cômoda. Isso mesmo, cômoda. Se a criança pegar o objeto, por exemplo, você diz, eu estou vendo um objeto que começa com K. K. Se a criança pegar e disser sofá, você deixa ela colocar de volta e você pergunta novamente, eu estou vendo um objeto que começa com K. E se a criança ficar em dúvida ou errar novamente, você diz cômoda. Mas idealmente, quando chegar nessa etapa em que nós já estamos usando 2 ou mais objetos, a criança já tem que ter esses objetos muito bem, esses nomes muito bem fixados. A gente não passa para 2 objetos enquanto a gente não estiver confortável. A criança acerta cada objeto individualmente. Então vocês viram aí na demonstração do jogo dos sons a primeira etapa, que é com um objeto, e a segunda etapa, que é com 2 objetos por vez, né? Depois que a criança passa por essas 2 etapas, a terceira etapa é introduzir mais objetos, 3, 4, 5, até 10 objetos. E se a criança estiver já identificando o nome de todos esses objetos, você já fechou as 3 primeiras etapas do jogo dos sons. E é quando você vai já ter a criança preparada para a introdução do primeiro material Montessori, que são as letras de lixa. E com a prática do jogo dos sons, a criança começa a entender
como é que ela começa a conectar, né, como que ela reproduz a fonética das palavras, né? Então, a Montessori, ela utilizou na metodologia dela o método fonético de alfabetização. Não é uma invenção da Montessori, isso já é muito mais antigo que ela, acho que é lá do século XVII. Mas então a pré-alfabetização, na verdade, é uma consciência fonológica para se introduzir a alfabetização pelo método fonético, né? Então, em Montessori a gente não usa a metodologia tradicional, acho que fala método de cartilha, se eu não me engano. A gente utiliza a metodologia fonética. Então a criança ela aprende os sons, os fonemas, né? Ela junta as palavras aprendendo fonemas. Então, ao invés de ensinar o ABC tradicional, a gente não ensina o C, a gente ensina o K, que é o som, por exemplo, de casa. K. A gente não ensina o G, a gente ensina o G, de gato. E assim por diante. Não fala F, a gente não fala o nome, não dá nome às letras, né? Não dá. A simbologia entra muito depois. Primeiro a criança aprende o som que aquelas letras têm, o seu fonema, né? Então, o ABC ele entra de uma forma diferente da tradicional. E isso faz com que a criança, lá pelos seus 3, 4 anos, já esteja percebendo, ela já conheça todos os fonemas e ela já seja capaz de colocar palavras juntos, porque ela conhece o fonema inicial, o do meio e final, então ela consegue G, A, T, O. Então ela fala gato, por exemplo, né? Só de pronunciar cada letra pelo seu fonema. Não é necessário, nesse primeiro estágio, saber o nome das letras, né? A metodologia Montessori ocorre através da metodologia fonética, né? E a pré-alfabetização é essa fase em que a gente introduz os jogos dos sons, vai desenvolvendo a consciência fonológica, conversa muito com a criança, faz o gaveteiro fonético. Então tudo isso vai preparando para, depois que a criança já souber todos os fonemas, estiver bem confortável com todos os fonemas, for capaz de identificar cada um deles, né? A gente começa a introduzir os materiais que a Montessori desenvolveu para a fase da alfabetização. Então, as letras de lixa, o alfabeto móvel, então cada um desses tem uma etapa em que devem ser introduzidos para que a criança vá aprendendo que um fonema, né, que um som, por exemplo, K, tem uma simbologia que é o C, mas ele não vai aprender o nome da letra em si, nessa etapa. Então é isso, queria falar desse primeiro momento da pré-alfabetização. No próximo vídeo eu vou falar para vocês do início, né, da utilização dos materiais Montessori para a alfabetização. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um joinha e fiquem ligados nos próximos. Vou mostrar para vocês esse gabinete também e vou falar do resto desse assunto, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!